E aí, investidor de longo prazo que abre o home broker todo dia, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai ver inflação, taxa Selic, dólar, bolsa, fundo imobiliário, PIB e como tudo anda meio interligado e entender o que aconteceu no passado para tentar entender o que pode acontecer no futuro. Então, vem comigo. Bom, antes de tudo, a gente vai começar pelo ponto mais importante que eu acho no momento. E você está vendo em várias notícias por aí, que é a inflação. A inflação anualizada, ou seja, a inflação de 12 meses, onde a gente está agora, em agosto de 2021. Então, de agosto de 2020 até agosto de 2021, a inflação anualizada já está quase em 9%. E a taxa Selic está em 5,25%. Então, a gente vai ver como esse comportamento da Selic e da inflação estão relacionados e vamos entender melhor o que está acontecendo. Na sua tela aí agora, você tem um gráfico que mostra o comportamento da inflação e da Selic plotados juntos, que vai desde janeiro de 2001 até junho de 2021. Bom, você pode observar que sempre que existe períodos em que a inflação está alta, a taxa Selic também acompanha essa alta da inflação. Por quê? Porque um dos mecanismos de controle de inflação é a taxa Selic. À medida que você aumenta a taxa Selic, fica mais caro para as empresas investirem, fica mais caro para as pessoas investirem e aí fica mais caro para você financiar um apartamento, fica mais caro para você fazer compras a prazo. Você acaba que reduz o seu consumo e reduz o consumo, as empresas têm que abaixar o valor das coisas para conseguir continuar vendendo e a inflação baixa. Então, a taxa Selic, que é o juro que o Banco Central define da economia, é um mecanismo de controle de inflação. Claro que existem outros, mas no Brasil a gente praticamente só usa a taxa Selic, certo? Você pode ver que durante todo o período a taxa Selic e a inflação tiveram correlacionados. O que é uma correlação? São coisas que andam juntas. Então, se a inflação sobe, a Selic sobe. Se a inflação cai, a Selic cai. Então, isso é uma correlação positiva. E existem correlações negativas. Um exemplo bem simples de correlação negativa. Quanto mais frio está, menos sorvete se vende. Entendeu? Então, essa é uma correlação negativa. A inflação e a taxa Selic, elas têm uma correlação positiva. É importante também lembrar que nem toda correlação quer dizer que uma é causa da outra. Claro que, como a inflação sobe, o Banco Central usa a taxa Selic para controlar, existe uma relação de causalidade. Então, a inflação causa o aumento da taxa Selic, porque é uma resposta que o Banco Central dá a isso. Mas tome cuidado que nem toda correlação implica causalidade, certo? Vou dar um exemplo aqui bem simples. O menino Ney. O menino Ney ganha mais dinheiro quanto mais gols, quanto mais jogadas importantes ele faz. Então, quanto mais decisivo ele é num campeonato, mais o time vai pagar para ele continuar jogando naquele time. Então, existe uma correlação entre jogar bem e ganhar bem. O menino Ney, hoje, provavelmente, participa de mais orgias do que quando ele ganhava pouco. Não quer dizer que ele está participando de mais orgias porque ele ganha mais dinheiro. Então, existe uma correlação, mas a gente não pode garantir que existe uma causalidade. Bom, voltando aqui agora. Um ponto que eu acho importante destacar é que você pode observar que, especialmente janeiro de 2004 e janeiro de 2009, a diferença entre a inflação e a taxa Selic ela era maior do que no período subsequente, especialmente entre o período de janeiro de 2010 até meados de 2013, que a distância entre a taxa de inflação e a taxa Selic diminuiu. Só que um comportamento interessante que está acontecendo nesses últimos tempos e que é a primeira vez que acontece desde 2001 é a inflação passar a taxa Selic, ou seja, o nível de inflação que a gente tem hoje, por volta de 9%, é maior do que a taxa Selic, que hoje está por volta de 5%, pela primeira vez nos últimos 20 anos. Então, se a taxa Selic é um mecanismo de controle da inflação, o fato dela ter passado a inflação implica que,
provavelmente o Banco Central, que já vem aumentando a taxa Selic em passos de 1 em 1% a cada reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, pode ser que mantenha esse ritmo por mais tempo do que a gente observou nos últimos períodos de alta inflação, ou que ele faça incrementos na taxa Selic maiores do que na média que ele tem feito nos últimos períodos de inflação, ou uma combinação das duas etapas. Então, ok. Então a gente já está vendo que a inflação passou a Selic e o Banco Central vai ter que correr atrás desse prejuízo. O que isso pode implicar, quais são as próximas consequências? Ok, e outro ponto importante a gente verificar também é o dólar em relação a tudo isso. Porque você fala, Gustavo, mas eu só gasto em real, tudo que eu compro é em real, o dólar não tem tanto assim a ver com a minha vida. Tem sim, porque praticamente tudo que você consome tem algum tipo de envolvimento com o dólar. Como? Através da matéria-prima que é feita. Se você come alguma coisa, se você come um arroz, se você come um feijão, se você come algo que tem soja, milho, tudo isso são commodities. Essas comidas, esses alimentos, todos têm commodities agrícolas na sua produção. E essas commodities são cotadas em dólar no mercado internacional. Então, por que a carne, por que o arroz, por que tanta coisa subiu ultimamente? Porque com o dólar mais alto, se você vende 1.000 toneladas de soja, por exemplo, para dentro do Brasil, vamos supor que você pague um valor X em reais. Se o dólar sobe, as mesmas 1.000 toneladas valerão 2x, 3x, 4x quando cotado em dólar. Então, se você vai ganhar 2, 3 vezes mais vendendo em dólar, você não tem por que vender em real. E aí, o mecanismo de oferta e demanda contrabalanceia o preço. Se você tem menos produto para uma mesma demanda, o preço vai subir. E aí, o arroz que você comprava há pouco tempo atrás de 14, 15 reais, o pacote de 5 quilos, hoje já está mais de 30. Então, é assim que funciona. Então, o dólar está envolvido. A gasolina há pouco tempo atrás, ela era 3 e pouco. Aqui em Brasília, já chegamos a 6,29. Então, tudo isso está envolvido com o dólar. O dólar faz parte da sua vida, quer você queira, quer não. Então vamos olhar como é o comportamento de Selic, inflação e dólar juntos nos últimos 20 anos. Você pode observar no gráfico, a inflação está em vermelho, a taxa Selic em amarelo e a cotação do dólar em azul. Você pode observar que nos períodos que compreendem entre janeiro de 2001 e aproximadamente outubro de 2016, a cotação do dólar, a inflação e a taxa Selic variaram de forma conjunta. Então, quando um subia, um outro subia e assim por diante. Claro que com diferenças de tempo, de intensidade, mas você pode observar que visualmente nesse gráfico, depois eu vou mostrar os dados de correlação, porque afinal de contas não dá para inferir correlação só olhando um gráfico, né? Tem gente por aí na internet, inclusive gente famosa, que às vezes faz correlação no olho. Não dá para fazer correlação no olho, então nós vamos fazer correlação calculada, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas você pode observar esse comportamento olhando no gráfico. Então, a partir de meados de outubro de 2016, a gente teve uma queda na inflação, uma queda na taxa Selic, mas a cotação do dólar ficou mais ou menos constante até o período do ano passado, quando começou a pandemia e realmente bagunça totalmente a economia, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo sofreram de alguma forma os efeitos da pandemia. Mas desde esse momento, o que a gente observa? Mesmo com isso, a taxa Selic vinha caindo e a inflação vinha subindo, e nesse último período que você pode observar, a partir de abril do ano passado, de 2020, a cotação do dólar disparou, a inflação disparou e a taxa Selic demorou a reagir. O Banco Central resolveu esperar mais para ver se a subida da inflação e da cotação do dólar era um movimento consistente. A gente pode interpretar se isso é um erro ou não? Claro, cada um pode interpretar de uma forma. Eu não sou economista, eu sou engenheiro. Então, eu não tenho tanto embasamento teórico para falar foi um erro ou não foi um erro. A minha percepção de leigo me parece ser um erro. Olhando os dados do gráfico, a gente vê que a inflação disparou, o dólar disparou e a Selic ficou para trás, que é a forma que o governo tem de controlar a inflação. E agora eles estão demonstrando que estão correndo atrás do prejuízo. Então, vamos seguir aqui o raciocínio comigo. Agora vamos falar de riqueza, do PIB em si.
como que o dólar pode influenciar na questão dos seus investimentos. E eu acho que a melhor forma de mostrar isso é através do PIB. Nesse gráfico nós temos o nosso PIB nominal, ou seja, quanto de riqueza foi criado em reais, em azul, e em dólar, em vermelho. Você pode observar que mais ou menos de janeiro de 2001 até 2011, o PIB nominal subia e o PIB em dólar também subia. Então isso quer dizer que a cotação do real frente ao dólar ficou mais ou menos constante. Então, quando o nosso PIB subia em reais, o PIB em dólares também subia. A partir daí, a gente observa que a nossa riqueza em reais continuou subindo, a nossa produção de riqueza em reais continuou subindo. Em 2011 era da ordem de 4 trilhões e 200 bilhões e agora a gente está em torno de 7 trilhões. Só que, se você observar o nosso PIB em dólar, ele se manteve mais ou menos estável, mais ou menos parado durante um tempo, e nos últimos trimestres e nos últimos anos ele tem inclusive caído. Isso quer dizer o quê? Que o seu investimento, a sua riqueza, o seu salário compra menos coisas se você comparar com o resto do mundo, que a moeda principal de negociações no mundo é o dólar. Se o seu dinheiro vale menos dólares, você fica com o poder de compra das coisas menor. E o reflexo nos seus investimentos. Isso quer dizer que, por mais que as suas ações na Bolsa de Valores do Brasil tenham subido, você tenha ganho dinheiro em reais, os seus dividendos tenham aumentado, não quer dizer que a sua riqueza total, frente a uma comparação com o dólar, também subiu. Então, você pode ter ficado mais rico em reais, mas você ou se manteve ou ficou mais pobre em dólares. Esse comportamento também pode ser observado na Argentina, nos últimos anos, especialmente, isso tem se acelerado, e na Venezuela, isso tem já o seu efeito terminal. É o fim desse ciclo em que o dólar dispara e o seu poder de compra fica mais baixo. Não estou querendo dizer que o Brasil necessariamente vai virar a Argentina e muito menos a Venezuela. Mas nós estamos indo, neste momento, num caminho parecido. Claro que, comparado com a Argentina e especialmente com a Venezuela, nós estaríamos no início desse ciclo e esse seria o momento ideal da gente quebrar esse ciclo perverso de destruição de riqueza, de destruição de poder de compra e de incremento de pobreza, para a gente poder voltar a crescer na nossa economia também frente ao dólar. Tá ok, mas então, o intuito desse canal é falar sobre investimentos. Então vamos associar a taxa Selic com a Bolsa de Valores. Eu vou usar o IBOV, que é o índice do Bovespa, porque ele é um índice mais comum da gente ser tratado. Mas você tem que lembrar que, se a sua carteira não é parecida com a do IBOV, esse comportamento pode ser um pouco diferente, ou muito diferente. Vai depender do perfil da sua carteira, do que tipo de empresas você tem na sua carteira, se são mais small caps, são menos small caps, são empresas de dividendos, se são empresas de crescimento. Mas, de forma geral, a maioria das pessoas tem uma carteira que tem uma boa aproximação, uma boa correlação, que a gente já falou no início do vídeo, com o Ibovespa. Então vamos ver como que o comportamento da Selic afeta o comportamento da Bolsa. Você pode observar que no período de janeiro de 2001 até mais ou menos janeiro de 2006, à medida que a Selic ia caindo, a Bolsa ia subindo. Então a gente observa neste ponto que parece existir uma correlação negativa entre taxa Selic e Bolsa. O que isso quer dizer? A taxa Selic sobe quando? Quando está tendo inflação. E a Bolsa sobe quando? Quando a Selic cai. Então, a Selic atrapalha você a investir em ações. Então, se tocar um projeto fica cada vez mais caro, alguns projetos deixam de ser viáveis, a empresa deixa de crescer e a inflação também contribui para ela perder margem. Então, essas são algumas consequências da inflação numa empresa. Então, se tuas empresas estão sofrendo, teus dividendos estão caindo e a taxa de juros Selic, que tem um risco menor do que a Bolsa, está subindo, você vai fazer o quê? Se você for um cara esperto, você vai migrar uma parte do que você ia colocar na Bolsa para colocar em renda fixa. E aí você cria um mecanismo
perverso que você desestimula o investimento em empresas. Porque se você coloca o dinheiro em juros, está rendendo mais do que colocar dinheiro em empresas, então as empresas vão sofrer com as consequências. Menos empregos serão gerados, menos produtos serão produzidos, menos serviços serão prestados, e aí é um mecanismo difícil de se quebrar. Por isso que é muito importante que o Banco Central de qualquer país, especialmente o nosso, controle a inflação, defina uma meta de inflação e consiga cumprir essa meta de inflação, certo? Depois, no período de novembro de 2006 até mais ou menos junho de 2014, a Bolsa e a taxa Selic ficaram basicamente estagnados, andaram de lado, como você pode observar nesse gráfico, certo? Após isso, aconteceu um movimento diferente. A Bolsa voltou a subir bastante, enquanto a taxa Selic ia caindo bastante. E nesse último período que nós estamos vivendo agora, especialmente a partir de janeiro desse ano, a partir de quando o período que a taxa Selic começou a subir, não houve ainda uma resposta da Bolsa à subida da taxa Selic. Então a Bolsa ainda não começou a cair proporcionalmente à subida da taxa Selic, como nós observamos que vem acontecendo nos últimos 20 anos. Então talvez seja um período que você está tendo para você poder se precaver, se planejar para adequar a sua estratégia a um comportamento que foi observado nos últimos 20 anos e que talvez se repita. Cabe a você pesar outras questões, não só a questão de Selic versus Bolsa, outras coisas influenciam também, mas é hora de você pensar se existe uma alteração, uma adaptação de estratégia que você tem que fazer especificamente nesse período. E agora vamos falar de imóveis. Para falar de imóveis, nós vamos falar também de fundos imobiliários, que é uma forma de você investir em imóveis via bolsa de valores, usando pequenos investimentos iniciais. Afinal de contas, você não precisa gastar todo aquele dinheiro que você precisaria para comprar um único imóvel. Com o mesmo valor, você estava disposto a gastar 300 mil para comprar um apartamento para deixar para alugar, você pode aportar em 10, 15, 20. Ou seja, você pode diversificar em fundos imobiliários e cada fundo imobiliário vai ter uma série de imóveis. Então, é um mecanismo de diversificação, é um mecanismo de investimento em imóveis que eu gosto bastante. Claro que tem as suas vantagens frente a um imóvel na pessoa física, frente a um imóvel que está no seu nome, mas também tem suas desvantagens e a gente vai falar isso mais para frente em outro vídeo. No momento, eu quero que você analise olhando esse gráfico, como a taxa Selic e o índice IFIX, você pode observar que durante todo o período, sempre que o IFIX subia, coincidia com quedas da taxa Selic e vice-versa. Então, Selic subia, IFIX caía. Selic sobe, imóveis ficam mais baratos. Selic desce, imóveis ficam mais caros. Então, isso quer dizer o quê? Que provavelmente quem está pensando em investir em um imóvel, tomar o risco do imóvel, imóvel pega fogo, imóvel pode ficar com vacância, o inquilino que estava lá pode quebrar, a empresa pode quebrar, pode não dar conta de pagar aquele aluguel, sair fora. Então o imóvel tem mais risco do que você investir num tesouro IPCA, por exemplo, que vai pagar para você a inflação e mais um cupom. O risco existe no tesouro? Existe, mas ele é muito menor do que o risco do imóvel. Então, se os investimentos em tesouro estão próximos ou iguais ou até maiores do que os investimentos em imóveis, a tendência é que as pessoas vão procurar então colocar o dinheiro onde é mais seguro. Se pelo mesmo rentabilidade você tem um risco menor, então vamos correr o risco menor. Essa que é a lógica existente entre esse balanço taxa Selic e fundos imobiliários e imóveis em geral. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico que existe uma relação, subida de taxa Selic com queda de imóveis e vice-versa. Bom, e agora vamos mostrar a correlação calculada. A correlação calculada entre a taxa Selic e o índice de imóveis, o índice IFIX, é negativa, ou seja, sempre que um sobe, o outro cai, em 0,78. Correlações acima de 0,5 ou menos 0,5, a gente pode observar que sempre que existe uma correlação acima de 0,5
ou mais, 0,6, 0,7, ou abaixo de menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, existe uma correlação que a gente pode considerar forte. Ou seja, esses dois índices que nós estamos calculando, eles realmente têm alguma forma de ligação. A bolsa com a taxa Selic é uma correlação também existente negativa, ou seja, Selic para cima, bolsa para baixo, bolsa para cima, Selic para baixo. Então, a gente tem observado isso. A taxa Selic está correlacionada com o desempenho da bolsa. Então, use isso quando você for montar a sua estratégia, certo? Saiba que existe essa correlação e pense, essa correlação faz sentido ela continuar existindo daqui para frente? As premissas que fizeram com que essa correlação existisse com a bolsa e com os imóveis permanecem? Bom, agora vamos comparar o dólar e a bolsa, que é uma outra comparação que as pessoas gostam de fazer. Existe uma correlação entre dólar e bolsa, porque afinal de contas, as principais empresas da nossa bolsa são empresas ligadas a commodities. Nós temos empresas agrícolas, nós temos a Vale, que tem um peso muito grande no índice Bovespa, nós temos a Petrobras, que tem um peso muito grande no índice Bovespa, uma está relacionada com commodities metálicas, como por exemplo, especialmente o aço, outra está relacionada com commodities de petróleo, então, gasolina, diesel, enfim. Então, é razoável a gente olhar a questão do dólar com a questão da bolsa. E o que nós observamos? Nós podemos observar um fato curioso quanto à questão do dólar e da bolsa. Aproximadamente durante todo o período de janeiro de 2001 até dezembro de 2017, existia uma correlação negativa entre bolsa e dólar. Dólar caía, bolsa subia, dólar caía. Mas a partir de 2017, parece que essa correlação se inverteu. A gente tem períodos, que você pode observar nesse ponto que eu estou destacando, que a bolsa subiu junto com o dólar. Ou seja, mesmo o dólar estando subindo, a bolsa também subiu, que é um comportamento diferente do que a gente tinha acompanhado nos últimos tempos. Então, a partir dessa observação, eu quebrei o cálculo da correlação entre dólar e bolsa em intervalos de 5 anos. Então, de 2001 a 2005, 2006 a 2010, 2010 a 2015 e 2015 a 2020. Vamos ver como ficou a correlação entre os dois. Você pode observar que de janeiro de 2001 a junho de 2021, a correlação entre a bolsa e o dólar é de 0,4, então não é considerada uma correlação forte. Lembra que eu falei que uma correlação forte é considerada a partir de 0,5 ou menos 0,5? De janeiro de 2001 até dezembro de 2005, existe uma correlação negativa fraca. Então, a bolsa e o dólar variaram de forma negativa, mas não absolutamente paralela. Nos períodos de 2006 a 2010 e 2011 a 2015, a correlação é negativa forte, ou seja, existia sempre uma variação negativa entre dólar e bolsa. Mas a partir de 2016 a 2020, aquele comportamento mudou. É o que a gente viu no gráfico anteriormente. E aí você pode observar o seguinte: a correlação passou a ser positiva, ou seja, a bolsa e o dólar subiram juntos pela primeira vez desde 2001. Então, em uma correlação positiva considerada forte, 0,63. Então, esse mecanismo, durante esse período, foi uma mudança de paradigma. Você está entendendo a importância de você raciocinar se os mecanismos que fazem um subir e o outro subir, ou um cair e o outro cair, estão realmente interligados, ou se houve uma mudança? De 2020 até agora, já voltou a seguir uma correlação negativa forte. Nós passamos por este período em que a correlação se inverteu, agora a gente está num período que parece que a correlação está voltando ao que era o histórico dela. E agora, a partir dessa informação, como você vai tratar os seus investimentos? Você vai montar sua estratégia pensando que a correlação vai continuar sendo negativa, ou você vai montar sua estratégia imaginando que em algum momento a correlação vai voltar a ser positiva, porque esse que passará a ser o normal e a pandemia que mudou essa questão da correlação negativa hoje? O que eu faria? Eu
vou seguir uma estratégia de investimentos baseado em uma correlação negativa entre dólar e bolsa. E você, vai inverter essa lógica ou vai continuar seguindo a lógica de que o dólar subiu, a bolsa caiu? Me responde aqui nos comentários o que você vai fazer, certo? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar sobre algumas questões envolvendo Selic, envolvendo inflação, envolvendo dólar, envolvendo bolsa, envolvendo imóveis, que é basicamente a base do nosso investimento. E nos próximos vídeos eu vou falar também sobre investimentos fora do Brasil. Então, se você tem interesse de investir fora do Brasil, ou se você já investe, nós vamos tratar desse assunto aqui no canal também. Eu vou mostrar como eu procuro os dados das empresas que eu estudo lá fora. Bom, então se esse vídeo foi útil para você, ele te ajudou a pensar, a enxergar alguns dados e tomar algumas conclusões que talvez você não tinha antes, eu peço que você deixe o like aí, que isso me ajuda. Se você acha que tem outros investidores que também podem se beneficiar desse vídeo, que também podem tirar conclusões novas ou aprimorar as suas conclusões a partir desse vídeo, compartilhe lá no grupo de WhatsApp que você tem de investidores, no grupo de Telegram que você tem de investidor. Obrigado por me assistir, esse foi o vídeo e até a próxima.